Estamos voltando aqui com o NB Bate-Papo, o programa da Notable Boys que traz convidados para falar sobre os anos 80 e 90. Nossos convidados hoje, o Maurício e o Adriano. Além do Maurício e o Adriano, estamos aqui eu, Gustavo, o Ricardo Gandola e o Anderson por link, que está dormindo aqui, mas está participando. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre as músicas daquela época. Você estava falando, né, Maurício, de videoclipe e tal. Música para nós, para mim, pelo menos entre 80 e 90, a gente tinha uma limitação, porque primeiro que a gente teve um marco na vida da gente, que a MTV. A MTV deu para nós que as outras emissoras não davam. Porque até então a gente teve sempre a rádio Porto, eu, por exemplo, eu sou do tempo do Rádio AM, uma rádio capital, eu ouvia jogo. Porque assim, eu tenho Santos no nome, mas eu sou corintiano. E meu avô falava, cara, vamos ouvir um jogo. O Joaquim Goiás. Fala, estamos ouvindo. Você tinha aquele famoso rádio? Tinha, meu avô me deu, cara. Eu tinha um pretinho. Eu tive um pretinho, aí eu dormia com ele debaixo do travesseiro, aí caiu, estourou tudo. Aí meu avô pegou e comprou um vermelho. Mas eu tinha um rádio AM, cara, por causa do meu avô. E assim, embora eu tenha Santos no nome, eu sou corintiano por causa do meu avô. Né? O meu queridíssimo primo aqui, Ricardo, é palmeirense, que é uma tristeza da vida. Né? Nem tudo é perfeito. Meu amigo Vilé é São Paulino, também não é tudo perfeito. Mas eu falo assim, a gente veio de um tempo que torcer contra o time não era pecado. Era orgulho de poder falar. E mais São Paulino e palmeirense do que esses dois que eu conheço, eu não conheço, não tenho. Até a gente ia no estádio, né, meu? Era a torcida junto. Cara, eu tenho meu primo, amigo de outros times e tipo, não fazia diferença. É o respeito que essa geração eu acho que teve. A gente tem essa coisa do tipo, a gente tem a escolha de torcer e não se ofender. Aí, embora a gente brinque que um é Bambi, o outro é Periquito, o outro é Gambá, mas a gente tinha essa união, entende? Então, eu acho que eu vim numa época que com os anos 80, 90 ali, sabe, ver videoclipe era um luxo, né? Porque quando a MTV chegou no Brasil, era o HF. Não era fácil ter uma emissão de imagem. Eu lembro que para eu sintonizar a MTV eu tinha que colocar bombril, inventar um monte de coisa lá para tentar sintonizar. Assim, vocês que gostam dessa mídia, vocês estavam sempre um passinho na frente. Nós não, cara. A gente era simplesmente consumidor. Né, Guilherme? Nós era consumidor, a gente simplesmente consumia. Vocês vivem disso. Você estava falando uma coisa que eu achei interessante, que você ou a sua percepção com a música era só ouvinte, né? Era ouvinte. Isso, e aí você falou que rádio. Vocês estão do outro lado. Olha hoje como que é uma ironia. Hoje nós estamos numa web, numa rádio de internet, e antigamente tinha que ter concessões, direito do governo. Senão era rádio pirata. Justamente. Rádio pirata. Quem não lembra do RPM? Aí a gente pode pedir. A gente pode sair um pouquinho do internacional e chegar no nacional. Eu vou pedir o Olhar 43 um momento o Olhar 43 no RPM. Por quê? O RPM foi um marco na vida da gente também nessa década de 80. Porque a gente tinha era muito mais internacional, era, né? E uma época que era mais importante ser internacional do que ser nacional. E além do RPM, quais outras bandas que você... Dessa época... Era o Traje Rigor. Mas eu vou fazer uma ressalva, porque o nosso queridíssimo Roger tomou uma tendência partidária que não é o caso agora. Mas eu vou lembrar de uma banda bacana que eu acho que é o Nenhum de Nós. Nenhum de Nós, nessa época, como Ira, entende? A gente tem bandas antigas, já dizendo uma e vem até hoje, né? Isso, mostrando uma diferença social.
Capital Inicial também Capital vem Inicial, até os dias sim. atuais. Mas Região, é. Kleber Ruth. Isso. Nós tivemos bandas protestantes. Ah, tá. Você está se referindo às bandas que tinham uma ideologia naquela que nem, época. eu gosto do Rage Against the Machine, mas ele é moderno. Mas nós temos bandas protestantes, bandas que colocam questões sociais, desigualdade, porque uma coisa de registro, tirando um pouquinho da década de 80 e 90, de registro para nós hoje, a gente tem que tomar cuidado com a desigualdade social. Nós estamos vivendo uma época que está muito discrepante a nossa sociedade. Nós temos classe A, B, C, D, F, G até o final do alfabeto. E a gente não deveria ter isso. Porque naquela época não tinha. E nós vivemos uma época que era uma realmente democratização. Na verdade, eu acho que até existia, mas não era muito Chegava até explícito, AD, né? Tá do A até AD. Mas eu acho que hoje em dia, da A até a mais baixa, é uma lacuna muito grande. E deixou de existir muita coisa, né? Isso aí. E nós tivemos bandas que cantavam música bacana, nós tivemos um Racionais cantando uma realidade, tivemos o Renato Russo cantando outra realidade, tivemos o Capital Inicial cantando uma realidade, tivemos o Ira cantando uma realidade. Nós vivemos isso, mas eu acho que a gente está... E o engraçado que era assim. Raul. Não, Raul, Anderson, Raul é o concurso, porque é o seguinte, esse cara, ele é fora da curva. Porque a gente... todas essas bandas só chegaram onde chegou porque esse cara existiu. E nós participamos disso. Que nem eu tive o prazer de conhecer algumas pessoas na vida de meu Deus. E eu falo isso com orgulho. Eu conheci o Xavier, conheci numa condição da minha vida um dia, e também consegui conhecer o Raul Seixas na Vila Indiana, cara. Esse cara morava perto da gente. E eu consegui conhecer ele por causa de um amigo que eu tinha de um lugar que eu trabalhava. Ele não saía da Estrela do Butantã. E ele falou assim pra mim, ó, eu vou te apresentar um cara e vou falar pra você o seguinte, a única coisa que você não vai falar pra ele é política e religião. O cara falou pra você isso? Um amigo meu falou pra mim, ó, você não fala pro cara política e religião. Eu falei, firmeza. Fácil, né? Uhum. Cara, você imagina a cena. Você entrar num bar, lá no fundinho tinha um cara sentado numa mesa, quietinho. Quem passava falava, é um Zé Mané qualquer, né? Cara. Aí esse amigo meu falou assim, sabe quem é aquele cara ali, ó? É o Raul. Raul, cacete, Raul. Aí ele falou, amigo, e ele falou assim, se você não for falar de religião e política, é bem-vindo. Aí eu brinquei, falei, e por que não? Era o próprio. O cara te destruiu. Era o próprio, cara. Eu fiquei de cara. Então eu falo assim, nós tivemos chance, nós tivemos educação, nós tivemos tudo na nossa mão. Nós não aproveitamos. Quer dizer, aproveitamos sim, né? Mas a gente podia ter aproveitado mais. Volto a falar de novo. Queria ter esse recurso que nós temos hoje para poder mostrar para vocês que um dia esses caras estavam perto da gente. Esses caras são lenda, mas é igual nós, cara. E assim, você estava perto da gente, se você tivesse essa mesma oportunidade, né, de ter o cara do seu lado ali, o que você tiraria de proveito disso, de ter o cara do seu lado? Hoje eu ia perguntar para ele como que ele compôs guitarra. Porque para ser maluco, beleza, irmão. Tem que perguntar pro cara, como que você faz essas coisas? Então, mas aí, Maurício, qual o benefício que isso traria para você? Dá pra gente uma consciência social maior. Porque a gente está perdendo um pouco disso. Sabe? A gente, sabe, o ser humano está indo um pouquinho pro egoísmo. Como o Geleia falou, a gente pode passar uma vida sem se ver, mas a gente tem um apreço, um afago, um carinho, e a gente está perdendo isso. E aí essa experiência de você ter esse contato com o cara... essas pessoas. Conhecer o Chico Xavier também, para mim, foi um marco na minha vida. Porque eu não acreditava nessas coisas. Eu conheci o cara. Continuo acreditando, mas eu conheci o cara. Entende? Sabe? De você ver a pessoa presente. Uma outra coisa, vou fazer uma outra ressalva. Eu acredito num cara chamado Jesus. Porque o cara existiu. Teve um cara
um ser presente. Então, quando a gente conhece o ser presente, a coisa muda. Não é porque você tomou partido. Você veio São Tomé também. Não, cara, porque então, Tomé era assim, porque ele viu para crer. E eu também fui nessa vida. Eu preciso ver para crer. Porque se a gente não vê, é como diz o Pagodinho. Nunca vi, não conheço. Só ouvi falar. Poxa. Aí fica difícil. Fala aí, Pagodinho, né? É que nem assim, outra, partindo pro outro lado. Deixa eu fazer uma pergunta aí. Vai. Vocês, o que vocês trazem para os seus filhos de estudo hoje para eles? Olha, eu tento mostrar o nosso saudosismo. O que é o nosso saudosismo? As nossas lembranças são o que nós temos mais importante na vida da gente antes do alemão. Porque depois que o alemão chegar, irmão, você escolhe. Você quer o alemão ou você quer o inglês? Porque o alemão é o Alzheimer, o inglês é o Parkinson. Você escolhe. Mas você tem certeza que eles vão chegar? Né? Não, é inexorável. Né? Ou você treme ou você esquece. Né? A vida é assim, cara. Falando ou morra que nem o James Dean, morra jovem. Falando em esquecer, teve algum acontecimento lá que você nunca mais esqueceu, que é marcante para você? O tombo na escola. Qual deles? O apagão. Apagão me traumatizou. Isso foi um tombo na escola? Não, foi um jogo de futebol. Apagão me traumatizou. Nós estávamos jogando bola no campeonato do colégio. Ele subiu para cabecear, a famosa cama de gato. Ele caiu de costas e bateu a cabeça. Acho que ele acordou lá no H1. Ligou. E você, Adriano? Nós continuamos jogando. Oi? Teve algum você? Continuou jogando. E aí chegamos na final. Oi? Fato marcante assim? São tantos. Perdeu o cabaço no vale. Opa, não pode. Desculpa aí, Anderson. Desculpa aí, hein? Chegou na sua vez. Por que ficou quieto? Por que ficou quieto? Se intimidou? Sim, sei lá. Pode ser só o tombo do dado como marcante. Não, o Maurício ali foi um fato, né? Foi chocante. Esportivamente, você pode falar uma vez? Eu lembro uma vez que a gente marcou um jogo contra o Daniel no Adolfino. E eu lembro que, no caso do jogo de basquete, o Adolfino não tinha tradição nenhuma. Mas não foi nem um campeonato, foi um jogo amistoso. E veio os caras federados do Daniel, tudo. E eu lembro que parou o intervalo da aula do Adolfino e todas as classes foram liberadas para a gente ver o jogo de basquete com o Daniel no Adolfino. Trocaram o refletor, tudo. E eu lembro que nós estávamos jogando basquete, aí eu olhei para a mesa assim, do mesário, o Moreira, né? Lembra o Moreira que morava perto do colégio? Ele estava do lado do mesário. E estava para acabar o primeiro tempo assim, aí eu olhei assim, perguntei, porque não tinha marcador, não tinha nada. Ele falou assim, faz uma de 3 que passa. E que o Maurício não jogava o basquete, né, no time mesmo, né? Aí eu lembro que eu estava na linha, na hora que ele falou assim, cata a bola assim e se arremessa, sabe? A bola. E o Adolfino, que sempre foi o futebol, né? Época do Biruti, o Rio, os caras fela da bola 7 que tinha lá. O basquete era algo novo, né? Mas impregnou. Não sei se foi do Pan-Americano de 87, do Brasil. Mas vamos lembrar que a gente tem uma régua. Basquete só valia para quem era grandão. Não, tinha o Bolinha que era o armador do time. Por quê? Porque tinha habilidade. Mas a régua era o tamanho. Né? Foi o que eu falo, a nossa escola, ela foi PDP para uma geração. Porque não tinha, cara, você podia ser quadrado. É aquilo que tem, cara. Mas aí, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nesse caso, naquela época, que nem a gente estava comentando, tinha basquete, tinha vôlei. No Daniel chegou a ter até aquele negócio de preparação para atletismo, essas coisas todas. Na época, como você acabou de falar agora, o Pan-Americano influenciou muita gente. E a televisão, que é um instrumento que leva todo esse negócio para todo mundo, ele incentivava mais. Né? Chegou a ter coisa do governo chamado Roda Viva do Esporte, um monte de coisa. Então, hoje, você não vê a televisão fazendo muito esse papel também de educação, da parte da educação das pessoas. Então, fazendo isso, o que acontece? Os professores também ficam desinteressados hoje em dia. A gente percebe a qualidade dos professores. Mas aí, o Gandola, eu acho que nesse caso,
a gente entra numa outra questão que vem a educação pública e a educação privada. Por uma questão de incentivo. Porque Porque a cartilha é a mesma. Tá? Então. Tecnicamente, vamos de novo. O Maurício, esse aqui, se formou em educação física, sabe, se especializou em musculação. Então, esse Maurício é suspeito para falar de uma coisa que eu fui tecnicista. O que é ser tecnicista? Eu aprendi a fazer o movimento antes do pensamento. Porque a gente teve um professor que queria ganhar. E hoje eu não tiro a razão dele. Porque se não fosse esse pensamento, a gente não tinha feito o que nós fizemos. Nós jogamos bola, jogamos basquete, jogamos voleibol, né? Nós jogamos a gente jogou o que não sabia. E o cara, ele não ensinava para nós o pensamento, ele ensinava o movimento. Então, eu sofri isso, Gustavo, quando eu fui para a faculdade. Porque na faculdade, eu sei fazer o movimento, mas eu não sabia a origem do movimento. Então, na faculdade, eu tive que me descobrir desenvolvimentista. Eu tive que desenvolver algo que eu não tinha. Porque a técnica a gente tem. Então, todos nós aqui sabemos jogar bola. Até o cidadão ali sabe jogar bola. Né, Anderson? Sabe jogar bola, né? Sabe dar 2 toques? Sabe dar 2 toques. Sabe, cara. Sabe. Mas essa questão, eu estou falando da questão do incentivo do governo, eu acho que na época lá antigamente lá, era mais Sim, era mais fácil. Sim, porque o mais governo tinha essa competência. Hoje, depois desses 20 anos para cá, os nossos governantes perderam um pouco essa competência. É que a prioridade deles viraram outra. Isso. Eu também acho. A palavra certa é essa. E a gente está falando isso aqui, entenda uma coisa, a gente não está criticando ninguém, a gente não está falando mal de ninguém. A ideia era a gente conversar, a gente está assim... fazer as comparações. Isso, a gente está fazendo comparações de uma década e depois com outra. Então, lembrando, só lembrando aqui isso, que a gente está fazendo, não está criticando, e esse é o ponto de vista de quem está aqui. Que viveu. De quem vivenciou aquela época. Porque assim, a gente não tem partido, não tem preferência. Tirando o Corinthians, né? Tirando o São Paulo, tirando o Palmeiras, tirando o Santos, né? Mas o interessante é que na nossa época é que assim, pode ser que os nossos filhos falem assim, que na época deles era melhor do que a que vai vir lá na frente. Sim. Mas eu ainda torço para que volte um pouco, igual moda de roupa, né? É saudosismo, né? Volte o celular desse tamanho, mas a questão, eu acho que aí a gente volta lá no primeiro bloco, que a gente fala sobre o convívio social, sobre o contato físico, sobre nós aqui que estamos juntos, que a gente já se conhece. Eu acho que isso não vai acontecer eu acho que com os nossos filhos isso não vai acontecer. Vai ser mais difícil. Sabe, mesmo porque, uma coisa interessante, pegando o gancho do Gustavo, Anderson, eu também acho o seguinte, por exemplo, nós aqui temos filhos, certo? Os nossos filhos não se conhecem. Nós conhecemos os filhos, né? Nós conhecemos o Gelé, tá? Né? O Gelé conhece o meu, mas tirando, por exemplo, o Anderson, eu sei que ele tem uma família. Eu vejo sua família no Facebook, nas fotos, mas seus filhos não me conhecem. Mas seus filhos conhecem meu primo. Entende a brincadeira? Seus filhos conhecem os amigos que conhecem a gente. Então aí é bacana. Aí mas a gente vem... Esses filhos não estão juntos como nós estamos. Aí a gente vem já para os dias atuais e entra na mídia social. Que é a mídia social que possibilita isso. Né? A gente está chegando aqui no final do 4º bloco do nosso programa. E a gente queria pedir a gentileza aqui para o Maurício e para o Adriano para pedir mais uma música aqui para a gente voltar ao passado e viajar no tempo. E ele está cozido. Lembrando os velhos tempos de Banco do Brasil, Cinema do ICMC. A gente vai curtir o som aqui do Adriano, vai curtir ICMC Cinema. Pedir para vocês também curtir a nossa página lá no Facebook. Web Rádio Flashback. Também se inscreva em nosso canal no YouTube e no Instagram. A gente vai curtir ICMC Cinema, o pedido aqui do Adriano para voltar ao tempo aqui. Então fica aí com a gente, daqui a pouquinho a gente volta com o 5º bloco do programa. Have you got your popcorn?
So let's dance! John Wayne, Eddie Murphy, Alan DeLon, Mickey Rourke, Woody Allen, Sean Penn, Marilyn Monroe, Whoopi Goldberg, Fred Astaire, Kim Basinger, Clark Gable, Rebecca Welch, Sylvester Stallone, Peter Cushing, Marlon Brando, and James Dean, Charles Bronson, Robert Redford, Grace Jones, Sophie Loren, Schwarzenegger, Bette Davis, Chris Lambert, Greta Garbo. Move it. 1, 2, 3, 4. Move it. In life, I like raving. For the girls, yo, I have a craving. And even dancing, and romancing. Another thing I like, yo, is acting. I can do it, so don't juice me. I'm like Rocky, even like Bruce Lee. Cause I'm a winner, I'm not a loser. And when it comes to films, I'm no boozer. I take a horror, but that's tomorrow. Another film I just have to borrow. I love the cinema. Do you agree, Blue? It's going straight from ice down to all of you. To be famous and direct the show, you know, I flow a bigger, I will go maxi and jump on races. I mean, all kind of girls with pretty faces. Move it. Robert De Niro, Dustin Hoffman, Sean Connery, and Roger Moore, Ian Fleming, Christopher Reeve, Lou Ferrigno, Clint Eastwood, Mastroianni, Alberto Sordi, Boris Karloff, and Bruce Lee, Chuck Norris, Lauren Hardy, Charlie Chaplin, Ice MC. Move it. 1, 2, 3, 4. Move it. A man sleeping, and I'm a villain. And goes a man in black, he's the killer. Oh boy, your time's over. The big boss, he told me that he told ya. Bang bang, he was away. Do you remember the ladies love no trade? The job's done, so listen to me. I took the killer out with the baby. Girls crying, that's a lover. But there's another man on the cover. Says don't cry, take it easy. That's the only way you can please me. Hey cookie, you just relax. Close your eyes and let's go to the max. And he did it. Out of the film too, I'll be the killer. The love is so true. John Wayne, Eddie Murphy, Alan DeLon, Mickey Rourke, Woody Allen, Sean Penn, Marilyn Monroe, Whoopi Goldberg, Fred Astaire, Kim Basinger, Clark Gable, and Rebecca Welch, Sylvester Stallone, Peter Cushing, Marlon Brando,